Como vão, meus amados? Essa é a nossa quinta lição, de um total de 6. São lições que nós deixamos gravadas nesse período de férias, né? Eu sou o pastor Alexandre Edi Neiva, sou pastor aqui da Segunda Igreja Batista em Pouso Alegre. Você é nosso convidado a assistir não só essa lição, mas também as anteriores e a última que será disponibilizada ainda. Estamos falando sobre as questões familiares. E hoje o nosso assunto é um assunto bem difícil, porém estamos presenciando o tempo todo em nossas igrejas, na nossa comunidade, que é justamente as crises nos casamentos e a questão do divórcio. Então nós já falamos de criação de filhos, já falamos sobre o projeto de Deus para a família, já falamos sobre outras coisas relacionadas à família. E hoje nós vamos falar da questão das crises e da questão do divórcio. Eu quero ler um texto aqui que não fala exatamente disso, mas tem tudo a ver com esse problema, que está justamente aqui em Mateus, capítulo 7, versículos 24 em diante. Depois eu vou explicar esse texto aqui. E diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que constrói ou construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Bom, pois bem, crises conjugais, elas são tão certas quanto qualquer outra coisa num casamento. Não existe casamento que não atravesse crises e não existe casamento que ele já começa com bom entrosamento, com maturidade, com capacidade de superação. Isso se constrói à medida que as crises são superadas. Inclusive as próprias crises ajudam, né, para que você tenha um casamento cada vez mais forte, cada vez mais pronto, né, para os desafios da convivência. Esse texto que nós lemos, Jesus vai falar que a vida do cristão ela precisa ser alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Quando nós temos um bom relacionamento com Deus, nós temos também bons relacionamentos com o nosso próximo, seja ele pai, mãe, filho, marido, mulher, colega de trabalho, amigo, enfim, irmão de igreja. Nós vamos ter bons relacionamentos, só que sempre a força vem do alto. Nós temos que nos fortalecer justamente em Cristo. A questão dos problemas e crises conjugais não é um problema religioso, né? Não é um problema vivido dentro das igrejas, única e exclusivamente. Pelo contrário, é um problema que nós vamos perceber na comunidade, na sociedade que nós vivemos, né? É algo do nosso tempo. Então, nós precisamos entender, né, que as crises virão, mas elas precisam ser superadas. O mesmo ocorre em relação ao divórcio, né? O divórcio ele não é um problema também único e exclusivamente religioso, ele é um problema da nossa sociedade. Tá? Então, meus amados, a gente vai caminhar aqui pensando um pouquinho sobre cada coisa. Uma coisa inicial é que a gente precisa ter uma tomada de consciência de que isso é assim. E já que é assim, então eu não tenho que lutar contra o fato de haver ou não crises. Eu preciso aprender como lidar com elas. Essa é a sabedoria, é assim que a gente vive. E a gente precisa entender que, como diz lá em Malaquias 2,14, né, foi feito numa aliança, né, e Deus serviu como aliança entre o homem e a mulher, ali no momento que eles se uniram. Então, Deus, como essa testemunha, ele deseja que essa união permaneça, que aliás é a vontade perfeita de Deus, nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Mas outras coisas acontecem e a gente precisa saber lidar com essas coisas. Uma coisa que não se pode fazer em hipótese alguma é negar que existe um problema. Muita gente ignora os problemas achando que o tempo vai resolver. E tempo não resolve problema. Tempo agrava problema. Tempo
faz você ter uma falsa ilusão de que algo foi solucionado. Os problemas têm que ser reconhecidos, têm que ser encarados e buscar solução, seja interna, seja no aconselhamento, seja num ato de introspecção, arrependimento e mudança do seu jeito de ser. Então, a única coisa que não se pode é tentar esconder como um avestruz, esconder a cabeça e achar que tudo vai se resolver. Não vai. A gente precisa ter condição de olhar e buscar solução, sempre. E Josué 1,9 vai dizer isso, né? Não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não tema, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andares. Então, Deus nos fortalece em todas as situações, inclusive nas crises conjugais, tá bem? Então, busque aconselhamento, busque, não se isole, né? Em Provérbios 24:6, né? A gente vai ter essa coisa, né? De que às vezes o nosso intelecto nos leva para decisões que nos enganam. A gente acha que está certo, que aquilo ali vai para um caminho correto, né? Faz sentido, tem lógica. Só que lógica não necessariamente, lógica humana não é necessariamente a lógica de Deus, tá? Então busque aconselhamento, busque alguém que possa te orientar, ajudar a sair das crises conjugais, tá? Importante, quando você for buscar aconselhamento, não faça como 98, sei lá, 99% das pessoas que buscam aconselhamento apenas para ver se o pastor, ou o conselheiro, ou o diácono, ou aquele casal que cuida do Ministério de Casais e Aconselhamento da igreja, apenas homologue, né? Apenas ratifique aquilo que você já quer fazer. Não faça isso. Quando for buscar aconselhamento, vá de coração aberto, vá de cabeça aberta, vá quebrantado, querendo verdadeiramente ouvir a voz de Deus através daquelas pessoas ali, tá bem? O aconselhamento ele é muito importante. Um problema muito grande é quando apenas um dos dois querem ajuda. Infelizmente isso é muito comum. Às vezes a mulher está muito preocupada em restaurar o casamento e o marido não tem essa mesma preocupação, o inverso, né? É importante que essa consciência de que há uma necessidade de fortalecimento, de restauração, seja dos dois lados, senão fica muito difícil mesmo, né? E a gente poderia dizer o seguinte, que a gente, nas crises, precisa reaprender a amar, ou aprender a amar, né? Amor não é um sentimento, amor é um mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, não é um sentimento que vem e vai, não, amor é algo construído. Nas crises a gente aprende a amar, a gente aprende a colocar valor no que tem valor, né? E não ficar com a cabeça presa em coisas secundárias, né? Uma coisa muito importante também é entender que se você não tiver condição de perdoar a si mesmo e o outro, você nunca vai passar pelas crises no teu relacionamento. Pelo contrário, elas se tornarão cada vez maiores, tá bem? Antes da gente entrar aí na questão do divórcio, eu quero mostrar aqui para vocês, ó, que bonitinho. Essa é a revista que nós vamos usar no ano que vem, olha só. Muito bem, são lições para todos os domingos, né? E já estão conosco aqui, a gente da Convenção Batista Mineira, e tem muita coisa interessante. Eu gostei muito das temáticas, elas propiciam debate, propiciam conversa, né? Então isso é bom, é muito bom. A gente gosta muito quando os temas eles falam do nosso dia a dia e não são apenas acúmulo de conhecimento, tá bem? Vamos falar agora da questão do divórcio na Bíblia, né, à luz da Bíblia. Antes de começar esse assunto, que aliás vai fazer com que essa aula seja um pouquinho mais longa do que as anteriores, eu queria dizer que divórcio ele não é solução para nada. O divórcio ele não é uma opção para a solução de problemas. O divórcio ele é a ausência de solução, a ausência de possibilidade de continuidade,
a ausência, né, de uma saída. O divórcio é como se fosse uma saída de emergência para quando não tem outro jeito, não tem condição, não tem como restaurar, porque em momento nenhum ele vai trazer, a princípio, um caminho de bênção na vida da pessoa. Às vezes é evidente, a gente sabe de casos que o divórcio ele é um livramento. Existem casos que o divórcio é ocasionado por agressões físicas, tentativas de homicídio. Tem muita coisa grave que a gente pega no nosso dia a dia aí, né? Mas ele não é uma solução. Normalmente se chega na questão do divórcio quando existe um fracasso total de uma das partes ou de ambas as partes, tá bem? Então, dito isso, vamos começar com o nosso texto base, que está lá em Mateus, capítulo 19. Então, vamos aqui procurar na Bíblia, Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler dos versículos 3 em diante aqui. Alguns fariseus aproximaram-se dele, aqui de Jesus, para pô-lo à prova. Importante isso aqui, gente. Entendam isso. Esse texto aqui, ele não é um texto que está... não é Jesus aqui meramente sentado ensinando. Né? Ele está respondendo a uma situação que era comum naquela época, que era um debate entre alguns grupos religiosos, entre quando um acreditava numa coisa em relação ao divórcio e outro acreditava em outra coisa em relação ao divórcio. Esse debate sobre a regulamentação do divórcio, ele existe desde Moisés e continua até hoje, tá? Não é um assunto novo e não é um assunto que tem consenso. Isso é muito importante. Toda vez que alguém tenta bater um martelo dizendo isso, isso é tão claro, é preto no branco, a pessoa está sendo, no mínimo está ignorando as variantes, né? Tá? Porque o assunto é bem complicado e ele não se fecha tão facilmente assim, não. Mas vamos lá. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem, olha aqui, ó, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? A pergunta ela já é direcionada, porque tinha um grupo que acreditava que qualquer motivo era suficiente para um divórcio entre os judeus. E outros acreditavam que não, que teria que ter algo realmente importante, algo significativo, né? Então a pergunta já foi sugestionada aqui, né? Versículo 4, ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher? Veja que Jesus ele começa a responder resgatando a vontade perfeita de Deus. Deus tem uma vontade perfeita para o ser humano em todas as coisas. E a gente pode começar citando justamente a questão do pecado. O homem não foi criado por Deus para pecar. O homem não foi criado por Deus para viver em pecado. O homem foi criado para viver em santidade no jardim do Éden. Né? Isso é a vontade perfeita de Deus, que se corrompeu por conta das más escolhas do ser humano. Né? E hoje todo ser humano vive debaixo da graça de Deus. Nenhum de nós vive debaixo da vontade perfeita de Deus. Isso é muito importante. E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aqui ele está citando Gênesis, capítulo 2, né? Então, o próprio Jesus citando Gênesis 2, quando ele diz que Deus, no princípio, desejou formar as famílias, ou o núcleo familiar, dessa maneira. Um homem e uma mulher deixando a sua família natural, montando um novo núcleo familiar, né? Sendo ali, tendo ali relacionamentos, relação sexual e procriando e formando uma nova família. Assim, já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe, né? O que Deus uniu, ninguém separe, é que alguns vão interpretar de forma muito forçada, eu quero dizer, de que há casamentos que Deus não uniu, entende? O casamento foi feito de forma equivocada, o casamento foi feito de forma errônea, então não foi Deus que uniu isso aí, é por isso que está dando tudo errado, não buscaram a vontade de Deus, tal. Tem gente que vai interpretar isso aqui dessa maneira, mas não parece que é isso aqui que Jesus está dizendo, não. O que dá a entender aqui
é que o que Deus escolheu como perfeito, que o homem não deturpe. É nesse sentido, tá? Versículo 7. Então eles continuaram insistindo com Jesus aqui, a gente vai caminhar aqui até o 9, vai, para a gente pegar o texto inteiro aqui. Então eles insistiram, né? Então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Note que eles colocaram aqui que Moisés mandou. Foi uma ordem de Moisés, né? Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu. Aqui, gente, a gente vê uma outra vez essa coisa do que é a vontade perfeita e o que é a vontade permissiva. Quando você deixa de estar debaixo da vontade perfeita de Deus e passa a viver debaixo da misericórdia de Deus, né? Porque Moisés não mandou, né? Moisés não mudou a ordem natural, né? Mas ele acaba permitindo por conta da dureza do coração daqueles homens. Percebem isso aqui? Eram homens que não conseguiam viver debaixo da graça, da vontade perfeita de Deus, né? E tiveram ali, foram ali, Moisés teve que achar uma maneira, né, de lidar com aquela situação. Versículo 9, para terminar, antes de nós começarmos os comentários aqui, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, essa tradução aqui, ela é muito complicada, porque o grego ele dá várias possibilidades, né, o original aqui dá várias possibilidades para essa tradução. Bíblias mais antigas vão traduzir como pornografia, como prostituição, enfim, tem várias situações aí, né, que a NVI aqui prefere colocar como imoralidade sexual, e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, né? Aí os discípulos disseram, se essa é a situação entre um homem e uma mulher, é melhor não se casar, tá? Então, meus amados, é muito complicado, tá? É bem difícil mesmo essa situação. No Brasil, hoje, as taxas de divórcio são absurdas. As pessoas se separam com muita facilidade, mesmo porque quando a lei mudou algumas vezes aqui no Brasil, né? Uma das vezes, antigamente, você tinha o tal do desquite. Então a pessoa tinha a intenção de se divorciar, ela ficava desquitada, né, que era uma separação de corpos, durante um período, eu não me recordo agora de cabeça se eram de 3 anos ou de 5 anos, era alguma coisa assim. E nesse período, o casamento poderia ser reatado ou, ao final do período, haver o divórcio efetivo, né? Quando mudou-se isso e acabou com esse período intermediário, o número de divórcios estourou no Brasil. Quando depois houve uma nova mudança, quando você não tem patrimônio para dividir, você não tem nem patrimônio nem filhos, aí o divórcio ele é quase que automático, é quase que um documento que você protocola e faz ali a separação, quando há consenso, né? Então vamos lá. Então a gente está lidando com uma situação que você vai ter muitos pontos de vista. É óbvio, e prestem muita atenção no que eu vou dizer agora, é óbvio que o mais simples é você ser taxativo. O mais confortável é você ser taxativo. Porque quando você é taxativo, você se esconde por trás de uma falsa certeza que as pessoas vão acatar. Elas vão acatar. Porque é meio que natural as pessoas acatarem coisas muito taxativas sem refletir um pouco sobre elas, né? Mas vamos lá, vamos pensar aqui o que o Antigo Testamento vai dizer sobre essa situação. E a gente tem que ir lá para Deuteronômio, vamos lá para a Bíblia, puxar aqui os nossos livros, Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 24, nós vamos ler de 1 a 4, tá bem? Então vamos lá, diz assim, se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, olha só que interessante. Esse texto, ele não é um texto que fala sobre a vontade perfeita de Deus para a humanidade. Não é isso. Aqui vai falar sobre como regulamentar um problema.
Como lidar com um problema, como lidar com uma situação que já fugiu, né, da vontade perfeita de Deus. Então, percebam que aqui existe uma unilateralidade, né? Vai falar sobre a questão do homem. Então, é o homem que encontra, né, na mulher, né, algo que ele reprova. Dará então certidão de divórcio à mulher e mandará embora. Percebam que você não tem o inverso aqui, né? Você não tem a questão. E se a mulher encontrar no homem algo que ela reprova? É porque aqui, meus amados, tem muita coisa em jogo aqui. Você tem, não é só a questão espiritual, você tem uma regulamentação também em relação ao sustento da mulher que é divorciada, as questões sociais envolvidas na época. Tem uma série de coisas aqui que precisam ser levadas em conta. Mas vamos na sequência. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem, e o seu segundo marido não gostar mais dela, olha que coisa, né? Percebam que isso aqui já está totalmente fora até da que a gente entende por casamento. Não existe isso não gostar mais, né? Você precisa cultivar, alimentar. A gente falou isso no início desse estudo, né? Entender que as crises virão, né? Lhe dará então certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o segundo morrer, né? O primeiro marido, olha que coisa fora, totalmente fora de lógica para o nosso conceito neotestamentário, né? O primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo. Isso aqui faz sentido para a gente, nessa cabeça nossa de Novo Testamento? Nenhum. Como assim? Quer dizer que o camarada errou por divorciar, e aí se ele se arrepender e quiser perdoar e receber de volta, não pode? É o que o texto vai dizer. Visto que ela foi contaminada. Percebe aqui, ó? Aqui tem a ver com a questão da religião judaica, né, com o pensamento judaico aqui. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecados sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Então, a coisa é tão fora do natural, do normal, que a gente precisa olhar para esse texto do Antigo Testamento com um pouco de cuidado, né? Não foge muito do normal, é uma anormalidade mesmo, né? Então a gente precisa entender que, na verdade, ali, quando Moisés permite que seja dado, pede que dê carta de divórcio, ele está organizando a bagunça. Né? Não é que aquilo é vontade de Deus, não é que Deus quer aquilo, não. É uma forma de organizar. Meus amados, fato é, a gente poderia já adiantar um pouquinho e dar uma olhadinha em alguns textos, por exemplo, de Gálatas 6, 1 e 2, 1 Tessalonicenses 5, 14, quando nós somos exortados a olhar para o erro do nosso irmão com um olhar de amor, de misericórdia, com um olhar de restauração. Nós somos chamados para restaurar, nós não somos chamados para condenar. Nós somos chamados para dar uma nova direção e não para dizer que não tem caminho. Nós somos chamados para buscar um caminho de vida e não um caminho de morte. Eu acho pouco cristão e pouco pastoral e eu acredito que seja até pecado, né, essa falta de misericórdia, de nós olharmos para uma pessoa e dizer, olha, na tua situação não tem o que fazer. Como assim não tem o que fazer? Então, onde é que está a graça de Deus? Onde é que está o amor de Deus? Onde é que está esse Deus que olha para o ser humano e percebe que esse ser humano errou, estou falando aqui do Éden, errou, caiu, não está mais dentro da vontade perfeita de Deus, e Deus faz o quê? Ele permite que o homem sofra as consequências, mas Deus prepara roupas para esse homem, Deus continua cuidando desse homem, Deus prepara Cristo para resgatar e religar esse homem a ele, né? Então é muito complicado quando a gente olha para um determinado assunto e diz, aqui não tem jeito, isso aqui é assim mesmo, para você não tem mais jeito. Então quer dizer que para Deus não tem mais jeito. A gente tem que tomar muito cuidado com essas afirmações categóricas, porque a gente coloca uma limitação na graça de Deus que não é limitada, né? A gente coloca uma limitação nas misericórdias de Deus que são infinitas, né?
Se as misericórdias do Senhor não fossem infinitas, seria muito difícil nós sobrevivermos, né? Como o salmista gosta de afirmar. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que tem muito debate a respeito aí, tá bem? Tem muita coisa. Nós vamos dar uma olhadinha nos 3 principais textos aí sobre essa questão. O primeiro é o texto que regulamenta, a gente já citou esse texto aqui, mas é interessante a gente dar uma olhada, que é o texto de Gênesis. Então a gente vai lá para Gênesis, capítulo 2, versículos 23 e 24. Aqui a origem de tudo. Então, disse ao homem, né? Então disse o homem, no caso aqui Adão, quando viu que Deus fez Eva. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. E por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui está a vontade perfeita de Deus, da formação da família, da condução da família e dessa multiplicação da família que iria encher a terra. Mas vamos dar uma olhadinha em Marcos, capítulo 10, versículo 6 em diante. Marcos, capítulo 10, versículo 6 em diante. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, e por essa razão ele vai citar aqui a origem, a base, a essência, aquela que é a vontade de Deus aqui para essa situação toda, tá bem? Mas vamos dar uma olhadinha em Mateus 19, 9 também aqui, para a gente citar os principais textos e depois a gente comenta. Mateus 19. Opa, só um instantinho. Mateus 19, versículo 9. Tá aqui. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar-se com outra mulher, está cometendo adultério. A gente já citou esse texto aqui também, mas é importante a gente deixar aí as bases para a gente saber, né, quais são os principais textos aí que colaboram nesse debate. Vamos falar do Novo Testamento, né? Eu já tinha avisado os irmãos, vai demorar um pouquinho mais essa lição, porque eu não quis quebrar ela em duas, mas é importante a gente detalhar algumas coisas aqui, tá bem? No Novo Testamento a gente percebe que começa a haver um resgate da dignidade da mulher, da valorização da mulher, né? A coisa começa a ser olhada não só pelo prisma do marido, mas também pelo prisma da mulher, né? E muitas coisas começam a ser ressignificadas. Jesus mesmo diz, eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar significado para essa lei, né? Em outras partes a gente lê que a letra da lei ela é morta. O que a gente tem que entender é o espírito da lei. Aquela lei foi criada para quê? Qual foi o objetivo? Foi para acabar com uma vida? Foi para restaurar uma vida? Não. Qual que é o objetivo? Então a gente tem que olhar isso com bastante cautela. Eu preciso citar para vocês aqui o texto de Mateus 5, 31 e 32, que também é um texto bem estudado, bem debatido quando o assunto é esse. Mateus 5, 31 e 32. Me perdoem aqui. Bom, tá aqui, ó. Foi dito, aquele que se divorciar com sua mulher terá que dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo, tá vendo? É o mesmo texto aí que a gente sempre vai citar, né? Jesus fazendo contraponto e dizendo, não é uma regulamentação vazia que resolve o problema. A gente precisa entender, né, como que a gente vai lidar com essa situação. É sempre nesse sentido que a gente vê esse jogo de palavras. Mas tem um texto aqui de Mateus, que agora no capítulo 19, que eu quero me atentar um pouco mais a ele, parando em alguns versículos, tá? Deixa eu pegar do 3 ao 9 aqui, ó. Que é essa mesma passagem aí, que eu já citei no início. Então, que os fariseus, na verdade, eles não tinham uma dúvida, eles queriam colocar Jesus à prova. Deixa eu colocar o texto aqui para vocês, ó.
Eles queriam colocar Jesus à prova, então perguntaram, tudo isso que a gente já citou aqui, né? Jesus resgata o princípio, depois ele diz, ó, por essa razão, Jesus fala do princípio de novo, tá? Assim eles não são mais dois, Jesus de novo aferindo o princípio aqui. Então por que Moisés mandou se dar a certidão de divórcio, né? A mulher, manda ela embora. Jesus diz, ó, não foi que ele... Moisés não mandou, Moisés permitiu, né? Então digo-lhe que todo aquele que se divorciar, exceto por uma razão que seja justificável, então existem razões que são justificáveis, né? Comete ali adultério. Então tá bem, meus amados, então vamos aos comentários finais aqui, porque essa lição já ficou bem maior do que as outras. Então, primeiro, eu queria dizer que a minha intenção aqui não é fechar essa questão, mas abrir a sua mente para um fato muito importante sobre essas coisas. Crise sempre vão acontecer, quando nós estamos firmados em Deus, nós temos mais condição de passar por elas. Quando chega na questão do divórcio, não é uma solução, é uma falta de solução, né? Então não tem como você progredir, não tem como ter uma outra saída, então é uma saída de emergência, né? Mas é uma saída que é possível, né? Não é uma saída que não é possível, ela é possível, mas precisa haver uma motivação, né? Uma tentativa de se esgotar todas as possibilidades primeiro. Alguns comentários finais aqui, né? Então, no Novo Testamento, lá quando Paulo vai lidar com essa questão lá em Corinto, aquela igreja tão complicada, uma igreja tão cheia de problemas, no versículo 15, né, do capítulo 7, 1 Coríntios 7, 15, Paulo ele fala um negócio bem interessante ali. Ele diz assim, olha, se uma das partes for crente e o descrente quiser ir embora, quiser divorciar-se, que vá. Peraí, como assim? Será que é isso que a gente ensina mesmo? Ou será que a gente ensina que a pessoa tem que ficar insistindo em humilhação, em uma série de coisas? Vou deixar uma pulguinha aí na tua orelha e lê lá, lê essa sequência inteira. E você vai perceber que Paulo não tinha tantas certezas assim, ele estava tentando lidar com o problema de acordo com como o problema vinha. Então, dicas finais aí. Nós temos que ensinar para os casais que o casamento ele é puro, o casamento ele é importante, o casamento está no centro da vontade de Deus, ele tem que ser preservado com todas as nossas forças. Primeiro ponto. Então a gente pode ler lá de Hebreus 13, 4, por exemplo. Tá? Uma outra coisa importante, a gente precisa manter o ensino do fundamento da palavra, né? Então, não é porque a nossa sociedade ela tornou a separação, o divórcio, o fim dos casamentos uma coisa comum, que isso se tornou normal. Isso não é normal. A norma do Senhor é que o casamento seja honrado, seja preservado, que haja uma insistência ali. E nós temos que continuar pregando isso. A gente não pode parar de pregar isso em hipótese alguma. Outra coisa, a gente precisa reeducar, né, ou educar aquelas pessoas que estão numa situação dessa. Porque o que acontece? Tem determinadas situações que a gente não tem como voltar atrás para arrumar. Eu não tenho como fazer uma pessoa restaurar algo que já acabou, já faz tempo. Às vezes a outra parte já se casou de novo, já tem filhos, já tem outra família para lá. Como é que você restaura isso? Às vezes não tem jeito. Então, às vezes, o que nós temos que fazer é o que a gente vai ler lá em Gálatas 6, lá em 1 Tessalonicenses 5, que é essa coisa de você instruir, de você orientar, até para que as próximas gerações não passem pelo mesmo problema. Né? Uma coisa que fica muito forte no meu coração, eu nem ia ler esse texto, mas eu vou abrir aqui para os irmãos, está lá em 1 Coríntios 15, que não fala exatamente disso, mas fala dessa lógica. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo, acho que 9 ou 10, aqui, ó. Aqui.
Paulo falando aqui à igreja de Corinto sobre uma série de problemas. A gente sabe que a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta bem complicada, onde ele foi tentando ajustar algumas situações ali naquela igreja. Só que ele faz uma declaração interessante, ó. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo. Peraí. Será se isso daqui é uma afirmação da realidade ou é uma forma exagerada que Paulo muitas vezes usa para reforçar alguma coisa? Porque ele diz assim, eu sou o menor dos apóstolos. Ele era menor do que os outros apóstolos? Eu diria que ele era como qualquer outro apóstolo. Mas se eu quiser puxar a sardinha, eu poderia dizer até que, para mim, que sou gentil, ele foi o maior dos apóstolos, né? Se eu pudesse falar assim. Então a gente percebe que não é que é de fato isso, mas ele está usando um exagero aqui para reforçar uma ideia. E ele diz assim, ó, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo. É claro que ele merece. Não foi ele que recebeu esse título, foi Cristo que deu a ele. Então não tem nada, ele está só exagerando aqui para poder reforçar uma ideia. E aí ele põe aqui o argumento que não é o argumento de Deus, é o argumento das pessoas em relação a ele. Ele diz assim, porque eu persegui a igreja de Deus. Ué, quer dizer que para Deus tem diferença entre ser humano e ser humano, pecado e outro pecado? A gente sabe que não é isso. Não é que ele está dizendo que ele não merece porque ele perseguiu. Não é uma afirmação verdadeira, é um discurso, é uma forma de reforçar uma ideia. Aí ele vai falar o que ele está preparando aqui para falar qual era a ideia principal. E olha só, mas pela graça de Deus. Veja, ó, primeiro ele disse para as pessoas, ó, não é o que eu fiz, não é o que eu sou, não é a minha história de vida, não é se eu acertei ou se eu errei, não é se eu estou no centro da vontade de Deus, não é se falam bem de mim, não é se falam mal de mim, não tem nada em mim, não é nada em mim. Mas é pela graça de Deus que eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Será se a gente entende essa coisa da graça de Deus? Será se a gente entende como que é esse Deus de amor, rico em graça e misericórdia, que não tem prazer no fracasso humano, mas tem prazer na restauração, não tem prazer de destruir Nínive, mas tem prazer de buscar com que ela se arrependa e mude de direção? Será? Se a gente entende mesmo isso, a gente precisa entender um pouco mais dessa graça, amor e misericórdia de Deus para lidar com assuntos que muitos têm tanta certeza, né? E quando a gente começa a pensar um pouquinho mais, a gente percebe que essas certezas, elas meio que são obscurecidas diante de algo bem maior, que é a graça, a misericórdia e o desejo de Deus de salvar e resgatar o ser humano. Amém? Que Deus te abençoe. Espero vocês na próxima lição. Fiquem com Deus.